Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu sou muito Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto
Que Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor, e que nesta noite nós tenhamos mais um culto debaixo da sua graça, da sua bondade e do seu poder. Boa noite, querida irmã, querido irmão, amigo, amiga. Que alegria mais uma vez nós nos reunirmos, eu aqui na Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, juntamente com os meus queridos diácono André, Moisés, atuando com muito empenho, com muita dedicação na transmissão desta mensagem que você ouvirá dentro em breves instantes. Ore pela vida desses queridos irmãos, eles estão sempre inovando, sempre colocando algo de novo, para que a transmissão fique sempre aprimorada para a honra e glória do nosso soberano Jesus. E lá nos bastidores, fazendo aquele controle de qualidade, o Eric e a Graziele, que estão sempre de olho se a imagem está boa, se o áudio está bom, se está chegando tudo para vocês da mais excelente qualidade, tudo para que o nome do nosso Senhor maravilhoso seja exaltado. Nós queremos, amados irmãos, iniciar nesta noite fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista João. Você já recebeu a liturgia em tua casa, tanto a liturgia do nosso culto matutino, quanto a liturgia desse nosso culto vespertino. E no culto vespertino você já leu com a tua família, você que é membro da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler versículos 32 a 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 6, versículos 32 a 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, nós seremos alimentados dentro em poucos instantes por esse pão vivo, pelo nosso Senhor que alimenta a nossa alma, que dessedenta a nossa sede espiritual. Mas antes, nós vamos ouvir uma canção, e eu vou pedir para que você, enquanto você ouve essa canção, você peça para que Deus fale ao teu coração. Prepare o teu coração, prepare o teu espírito, para que nós possamos nesta noite sermos alimentados pelo pão vivo que desce do céu. Descanso nesse viver. Isto devo, amigo, nem só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Da cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna.
foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Que maravilha é sabermos que nós temos um amigo. Querido, querida, você não está abandonado à própria sorte, você não está largada à obra do acaso. Você tem um amigo que te acalenta nas horas do teu sofrimento, quando você está triste, quando você está enlutado. Nós temos irmãos que neste final de semana estão com o coração enlutado. Tenha certeza que o grande amigo Jesus Cristo, Ele está ao teu lado para te dar paz, para te dar graça e para fortalecer a tua vida. Se você realmente já teve um encontro com Jesus, saiba que é Ele quem proporciona a você a maravilhosa graça de também estar reconciliado com Deus. E este é o tema da nossa mensagem de hoje, o encontro com Jesus, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 39 a 42. Vou pedir para que você abra a tua Bíblia e mantenha a tua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista João, capítulo 4, versículos 39 a 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 a 42. Mantenha a tua Bíblia aberta. Nós voltaremos no capítulo de número 4 diversas vezes para que nós possamos estudar todo o contexto dessa história, mas o cerne da mensagem de hoje está entre os versículos 39 e 42, que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos. Pai, exalta Cristo agora, através da pregação. Senhor, eu reconheço que eu não sou maior e nem melhor do que ninguém, que os meus irmãos, do que os meus amigos que estão me assistindo nesta noite. Mas sabemos que a Tua palavra tem alcançado não apenas a cidade de São Paulo, mas tem atingido outras cidades também. E isso é porque o Senhor tem colocado no coração dos Teus filhos, de irmãos queridos nossos, que têm se empenhado para poder projetar essa mensagem, para que essa mensagem chegue a diversas localidades de São Paulo e até mesmo fora da cidade de São Paulo. Senhor, é por isso que nós queremos que Cristo seja exaltado através dessa pregação. Para que as pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, lembre-se de seus compromissos que têm. E para que as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, saibam que este é o melhor encontro de suas vidas. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao coração do Teu povo, assim como o Senhor falou ao meu coração durante a preparação deste sermão de uma forma especial.
Que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e que eles possam estar atentos agora, para que a tua palavra produza no coração dos teus filhos frutos de justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus, do nosso Salvador, e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e amigos, a maioria de nós deve conhecer a história entre os judeus e entre os samaritanos. História essa que é um tanto quanto truncada. Mas se você não tem muita familiaridade com a história entre os judeus e os samaritanos, eu vou dar a você agora um breve pano de fundo dessa história e ainda que um breve relato para que você possa entender as maravilhosas lições que nós podemos tirar do texto sagrado. Para isso, voltaremos a 3.000 anos de história. Há 3.000 anos atrás, os samaritanos foram uma parte do povo judeu que se misturaram com outras nações no reino norte de Israel. E aproximadamente entre os anos 930 e 926 a.C., após o reinado de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Por ocasião da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte, que ficou administrando Jeroboão, e o reino do sul, que ficou administrando Roboão. E o reino do sul, com a capital em Jerusalém, cobria toda a região sul do país. O reino do norte começava lá na fronteira da Judéia, próximo a Jerusalém, e lá na direção norte também estava a cidade de Samaria. A cidade de Samaria é a cidade que hoje você já deve ter ouvido falar como Cisjordânia, um país pequeno. Na verdade, a Cisjordânia ela tem 5.640 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia como essa cidade é pequena, nós sabemos que o nosso país tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Você que gosta de geografia, se lembra desse número. E a Cisjordânia, a cidade que hoje é a Cisjordânia, que à época era a Samaria. E quando os samaritanos foram para o exílio, eles se misturaram com outros povos que tinham práticas pagãs. E sendo assim, se originaram muitas misturas, não apenas religiosas, mas também de natureza genética e de natureza cultural. E os judeus, que eram ultra-ortodoxos, etnocêntricos, cultuavam o seu DNA intacto, ou seja, judeu casa exclusivamente com judeu. A partir desse momento, passaram a considerar os samaritanos impuros. Aliás, não apenas os impuros, mas também eles consideraram os samaritanos pessoas desprezíveis. E por via de consequência, uma vez que eles eram desprezados pelos judeus, os samaritanos também passaram a odiar os judeus. E uma vez que os judeus eram os opressores, que os judeus se achavam o suprassumo da raça humana, e os samaritanos eram aqueles que eram os oprimidos, que se sentiam menosprezados. E no tempo de Jesus isso não era diferente, pelo contrário, isso ainda era mais intenso, era mais forte, essa opressão dos judeus para com os samaritanos. O texto nos apresenta Jesus quebrando esse paradigma, e nós vemos isso, por isso que eu pedi para que você deixe a tua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer do capítulo 4 e vamos voltar agora nos versículos 5 a 7. Vejam o que acontece nesse contexto, versículos 5 a 7 do capítulo 4. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Queridos, nós precisamos destacar aqui algumas questões principais e que nos salta aos olhos quando nós estudamos esse texto. Primeira questão, Jesus Cristo era judeu, mas ele estava em uma aldeia que era samaritana. E para você ter uma ideia, o quanto os judeus odiavam os samaritanos, todas as vezes que os judeus tinham que viajar entre Galileia e Judeia, Samaria ficava entre essas duas cidades. Para que eles não precisassem colocar os pés em Samaria, eles davam a volta, passando 2 vezes pelo Rio Jordão, porque eles preferiam cruzar o Rio Jordão 2 vezes do que ter que passar pela cidade de Samaria. Mas quando nós olhamos para o texto também, nós vemos que Jesus estava conversando com uma mulher. E esta mulher, Jesus sabia que não era da alta sociedade de Samaria, mas ela era uma mulher que tinha uma reputação dúbia. E Jesus sabe que ela era uma mulher que não apenas já tinha tido 5 maridos, mas ela estava com o 6º, que aliás este, como ele fala para ela, nem seu marido era. Mas Jesus faz em terceiro lugar uma coisa impressionante aqui. Quando Jesus Cristo olha para ela, Jesus Cristo pede para essa mulher que desse água para beber. E aí você fala, mas reverendo, qual é o problema? Se estava do lado de um poço, a mulher estava pegando água, Jesus pediu água para a mulher, até aí nós não vemos nada de mal. Mas nós precisamos entender que os judeus, o ódio que os judeus tinham dos samaritanos era em tão grande monta que os judeus tinham em sua legislação uma proibição que eles não deveriam em forma nenhuma utilizar um prato ou um copo ou um talher ou qualquer outro utensílio que tivesse sido utilizado anteriormente pelos samaritanos. E por que a mulher fica tão surpresa? Jesus ali estava falando com uma mulher. Jesus ali estava falando com uma samaritana, que não tinha a reputação muito boa na cidade dela. E ainda ia usar o mesmo recipiente que ela havia usado anteriormente. E toda essa trama foi orquestrada, porque Jesus Cristo tinha um propósito naquela cidade. E qual era o propósito? Apresentar aos samaritanos também a salvação. Salvação essa que viria dos judeus. Vejam comigo versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Queridos, Jesus aqui estava falando para ela: mulher, o negócio é o seguinte, você precisa entender a história de Israel, você precisa lembrar que os judeus esperavam o Messias, e o Messias, ele viria da tribo, as 12 tribos de Israel. Jacó gera 12 filhos, esses 12 filhos geram 12 tribos, e uma dessas tribos chamava-se Judá. Judá deu nome à Judeia, onde fica Jerusalém. E no momento que Jacó está morrendo, quando ele está abençoando os seus filhos, ele se vira para Judá e diz o seguinte: a bênção sobre Judá é: e o cetro real não se apartará de Judá até que venha Siló. Siló significa o enviado. Siló significa o mandado. Significa aquele que tem a missão messiânica, ou seja, a profecia de Jacó a Judá era: o cetro não se apartará de Judá. É por isso que os judeus sabiam que a salvação viria de Judá, da raiz de Davi, filho de Jessé, e é de lá que viria o Messias.
e no curso dos séculos essa assertividade ela foi cada vez mais crescendo. O que Jesus está dizendo aqui para ela no versículo 10 que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo o seguinte: mulher, você deve saber que quando o Messias vier, ele virá de alguém que é judeu, nascido de Belém, da descendência do rei Davi. Ele é judeu, ele não é samaritano. E é por isso que ele diz para você que eu te dou água viva. Ou seja, toda essa profecia se cumpriu em mim. Você não está diante de um judeu qualquer, mas você está diante daquele que seria o Salvador da humanidade. É por isso, queridos, que quando Paulo escreve a sua igreja, o povo de Galácia, quando Paulo escreve à igreja que está lá em Galácia, no capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: em Cristo não existe nem judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Paulo estava querendo dizer que em Cristo, homens e mulheres devem viver com bom senso. Mas não apenas homens e mulheres, diferentes tribos, diferentes povos, diferentes raças, sem disputa, sem guerra, sem divisões, sem brigas, porque em Cristo não existe divisão racial. Em Cristo todos nós somos iguais. E quando nós olhamos para o texto que lemos essa noite, eu quero trabalhar com você o tema, o encontro com Jesus. Tema da mensagem de hoje, o encontro com Jesus. Mas, reverendo, eu achei que você já estava até terminando a mensagem. Não, nós estamos apenas dando o pano de fundo para que você possa degustar da preciosidade que esse texto traz para nós, para que nós possamos mergulhar fundo nesse texto e pegar a preciosidade do que Jesus faz quando Ele entra na vida de uma pessoa, do que Jesus faz, da transformação que Ele faz. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós olhamos para o texto que nós lemos esta noite, nós vamos ao versículo 29 e nós entendemos que quando nós temos um encontro com Jesus, em primeiro lugar, o encontro com Jesus faz com que nós preguemos a Jesus. Versículo 39, novamente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Queridos irmãos e amigos, tentem imaginar agora que você já sabe um pouco da história dessa mulher. Imagine esta mulher saindo da sua vila, se dirigindo até o poço naquela manhã, uma pecadora, desprezada até mesmo pelos seus, por ser uma pessoa de índole duvidosa. Mas esta mulher, ela sai daquele poço, daquele encontro que ela teve com Jesus, não apenas com a sua alma redimida, mas ela sai de lá uma nova mulher, porque ela anuncia a Jesus, diferente do jovem rico que nós falamos sobre ele na semana passada. Do jovem rico que nós falamos que ele não quis abrir mão das coisas que ele tinha, mas aquela mulher, o texto nos diz que ela até esqueceu o cântaro dela. Veja no versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Quando a mulher tem um encontro com Jesus, ela esquece até que estava com sede.
Ela encontrou a verdadeira água que dessedentava a sua alma. Ela encontra Jesus, aquele que realmente poderia matar a sua sede, conforme ele diz que daria a ela água viva. Quando aquela mulher encontra com Jesus, ela tem a sua vida transformada. E ela, em primeiro lugar, não fica com a sua boca fechada, mas ela sai daquele encontro que a impactou e ela se dirige àquela mulher se dirige até a cidade dela e ela passa, como diz o versículo 39, a anunciar a Jesus. Queridos, Jesus Cristo prega àquela mulher. Jesus Cristo fala àquela mulher. E o chauvinismo masculino daquele tempo dizia que era perda de tempo querer ensinar as mulheres. As mulheres não deveriam ser ensinadas. Mas por causa daquela mulher que ouviu, por causa daquela mulher que teve o encontro com Jesus, aquela mulher que reconheceu que Jesus era o Salvador do mundo, ela foi e ela pregou na sua cidade. A quem você tem deixado de falar de Jesus? Porque você acha que essa pessoa não é tão importante assim. Você que realmente já teve o encontro com Jesus. E se esse encontro realmente mudou a tua vida, a quem que você tem deixado de falar da mensagem, de compartilhar a mensagem da salvação? Nesse tempo de pandemia, você tem ligado para aquele amigo que ninguém gostava dele, que muitos o desprezavam? Nesse tempo de pandemia, você se lembra de alguém que ninguém dava valor, mas você liga para esse teu amigo e você fala assim: olha, eu quero dizer algo para você, eu quero dizer algo que mudou a minha vida, eu tenho uma mensagem para você. Ainda que você sabe que Jesus mudou a tua vida, que Jesus é a água que dessedenta a tua sede, você tem compartilhado desse maravilhoso amor de Jesus para dizer às pessoas que ela pode ter um Deus que o ama de uma maneira especial? A quem você tem deixado de pregar, não apenas por ter pouca instrução, mas por outro lado, a quem você tem deixado de pregar por achar que essa pessoa é uma auto-intelectual e porque você acha que você tem uma baixa instrução e você tem vergonha de falar de Jesus para essa pessoa, porque você não se acha capacitado. Então, a quem que você acha que essa pessoa tem um alto grau de instrução e pelo fato de você não ter estudo, você tem deixado de falar do amor de Deus? Queridos, uma das maiores demonstrações, provas que eu já tive da graça divina e de entender que o Evangelho alcança as pessoas independente da minha capacidade, independente se eu estou preparado ou não, independente se eu sou bem preparado teologicamente ou não, foi que eu conheci em uma de nossas igrejas a história de um irmão que tem um bom nível intelectual e que ele foi evangelizado no passado por um irmãozinho. Esse irmãozinho, ele é uma bênção, ele serve a Deus com fidelidade, mas ele é muito humilde, ele tem pouco estudo, ele inclusive tem dificuldades na sua dicção, mas ele não se omitiu de agarrar essa pessoa pelo braço e levar essa pessoa para a igreja, e esta pessoa, durante os anos de sua vida, foi e até hoje tem dado contribuições valiosas para o conselho local daquela igreja. Porque um irmãozinho com pouco estudo não se omitiu no seu chamado para falar da maravilhosa graça de Jesus.
Você que me ouve nesta noite, já teve um encontro com Jesus? Porque se você já teve um encontro com Jesus, em primeiro lugar, você deve pregar a Jesus. Mas se você teve um encontro com Jesus, em segundo lugar, você deve testemunhar a Jesus. Seja testemunha de Jesus. Versículos 40, nós vamos ler até o versículo 42 a palavra ouvido. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. Em primeiro lugar, você teve um encontro com Jesus, pregue a Jesus. Em segundo lugar, seja testemunha de Jesus. Uai, reverendo, mas não é a mesma coisa pregar e ser testemunha? Deixe-me aqui explicar uma coisa para vocês. E para isso vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 51 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que nos diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Queridos, aqui deixe-me explicar algo para vocês. À medida que Jesus caminhava para Jerusalém, a instrução que Jesus fornecia a seus discípulos passava a ser cada vez mais importante. Tudo aquilo que Jesus ensinava, cada vez que a hora de Jesus se aproximava, ficava mais importante, uma vez que os discípulos de Jesus posteriormente dariam seguimento ao seu ministério, sem a liderança de Jesus física no meio deles. E a grande questão no texto que nós acabamos de ler em Lucas é que o grupo de pessoas que viajava com Jesus era um grupo grande de pessoas. E todas as vezes que um grupo grande se chegassem a uma aldeia pequena, sem avisar, sem informar, provavelmente poderia acontecer que os alimentos daquela aldeia se esgotassem. E por isso Jesus, que era também um excelente administrador, ele se preocupou com isso. E ele disse a alguns dos seus discípulos para que eles fossem com antecedência e para que eles avisassem as pessoas, para que as pessoas daquela cidade ficassem prevenidas. Mas nesse ínterim acontece o problema. O problema é que essa aldeia era uma aldeia de samaritanos. E nós já explicamos para vocês que os samaritanos não se davam com os judeus. Existia uma rixa, existia uma hostilidade entre os judeus e os samaritanos. E os discípulos de Jesus eram judeus. E aí, quando os discípulos de Jesus chegam naquela aldeia de samaritanos, os samaritanos se viram para os discípulos de Jesus e falam o seguinte: quando Jesus pediu para avisar que chegaria a comitiva, os samaritanos falaram para Jesus o seguinte: olha, avisa lá para o mestre o seguinte, nós não queremos judeu aqui não, pode avisar para o seu mestre que se vierem para cá o bicho vai pegar para o lado deles, nós não queremos judeus aqui no meio não, e se vocês vierem aqui o negócio vai ficar pequeno para o lado de vocês. E aí aqueles discípulos retornam, passam essa mensagem para Jesus, e aí Tiago e João falam para Jesus o seguinte:
Jesus, olha, nós vamos fazer uma coisa. Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles já tinham visto o poder de Jesus atuar de uma maneira sobrenatural. Então, Jesus, já que eles não sabem com quem eles estão mexendo, nós podemos fazer igual no tempo de Elias, que quando Elias pede para que desça fogo do céu, consuma o capitão e os 50 soldados de Acasias. Vamos orar e vamos pedir para que aconteça a mesma coisa, para que desça fogo do céu e consuma toda aquela cidade. E aí Jesus se vira para eles e fala assim: escuta aqui, seus 2 discípulos cabeça oca, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas o Filho do Homem veio para salvá-las. E aí o texto que nós lemos diz que eles seguiram para outra aldeia. Queridos, vejam, vamos voltar para o texto de João. Vamos ler novamente os versículos 40 para que você não se perca no contexto da história. João 4, 40 e até 42, a palavra ouvido. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. Queridos, vejam que detalhe precioso nesse texto. O testemunho daquela mulher impactou de uma tal forma a vida daqueles samaritanos, que este impacto foi mais forte ainda do que a própria presença dos discípulos no meio deles. Vejam que o testemunho daquela mulher impacta mais a vida dos samaritanos do que o próprio testemunho da presença dos discípulos. É inegável que nós devamos considerar também uma questão interessante, à luz de todo esse contexto, à luz de tudo isso que nós falamos até agora, vermos a ação de Deus sobrenatural na vida desses samaritanos. Quando nós olhamos para o texto, seria mais fácil para os samaritanos ignorarem aquela mulher, aquela história daquela mulher. Seria o mais natural se eles falassem: mulher, vai arrumar o que fazer, nós não temos tempo para ouvir o que você tem falado não, olha só o seu testemunho, olha o testemunho da tua vida, quem é você para querer dizer que alguém é o Salvador do mundo? Quem é você para dizer que tem algo de bom para nos instruir? E isso seria o mais natural, porque nós sabemos que aquela mulher tinha uma vida duvidosa, e aquela mulher ainda foi falar de um judeu que estava na entrada da cidade, pedindo água para ela. Vamos tentar pintar um quadro para que nós possamos entender melhor tudo isso. Os samaritanos estavam lá em sua cidade. Eles estavam trabalhando em suas atividades habituais. Alguns estavam lá em seus escritórios, provavelmente respondendo seus e-mails. Outros samaritanos estavam lá na sua loja, trabalhando nos seus afazeres. Outros samaritanos estavam lá na praça, respondendo às mensagens de WhatsApp. Outros estavam em suas lojas com os seus trabalhos manuais. Mas vem aquela mulher de reputação duvidosa, que já estava em seu 6º relacionamento amoroso. E os samaritanos sabiam da sua história, que para eles aquela mulher era um verdadeiro exemplo de mau caráter. Mas o testemunho daquela mulher, quando ela fala: eu acabei de ver o Cristo, ele está lá fora, do lado da cidade, do lado do poço, venham vê-lo. O testemunho daquela mulher impactou a vida daqueles samaritanos. Essa mulher foi testemunha da mensagem da salvação para os samaritanos daquela cidade. Querem ver como é verdade? Vamos, e aí nós chegamos ao 3º ponto. Se você realmente teve um encontro com Jesus,
Em primeiro lugar, você deve pregar a mensagem de Jesus. Em segundo lugar, você deve ser um testemunho. Mas em terceiro lugar, você deve reconhecer que Jesus é o único Salvador. Versículo 42, a segunda parte, que diz assim: e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, aqueles homens, por intermédio da pregação daquela mulher, por intermédio do testemunho daquela mulher, entenderam que Jesus era o Salvador do mundo. Você tem pregado às pessoas dizendo que Jesus é o Salvador do mundo? O teu testemunho tem influenciado as pessoas dizendo que Jesus é o Salvador do mundo? As pessoas têm ouvido de você que Jesus é o único que pode salvar a humanidade? Mas vejam que coisa, Cristo mostra isso de uma forma especial. Porque quando Cristo mostra para essa mulher que Ele era o Salvador que havia de vir, Ele não mostra para ela dizendo: olha mulher, você é uma pessoa boazinha, viu? Você é uma pessoa muito agradável, você é uma pessoa que é uma pessoa reconhecida pela sua alta índole, você é uma pessoa sinceramente maravilhosa e a partir de agora, se você me seguir, você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa abençoadíssima. Jesus não faz isso. Mas Jesus diz para ela: você é uma pessoa má, pecadora, e ela repete isso aos seus compatriotas. Versículos 29 e 30. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, sabe o que é que Cristo faz conosco? Quando nós temos um encontro com Ele, quando nós temos um verdadeiro encontro, quando efetivamente as pessoas encontram com Cristo revelado na Bíblia Sagrada, quando Cristo encontra com as pessoas, Cristo não fala das tuas boas qualidades. Ele não te elogia. Ele não diz que você é uma pessoa extraordinária. Mas quando Cristo vem verdadeiramente ao teu encontro, e quando a mensagem da salvação vem ao encontro não apenas do teu coração, e é aquilo que nós chamamos na teologia reformada como vocação eficaz, que a mensagem efetivamente vai ao encontro do teu coração, atinge o âmago do teu coração, e você realmente passa a viver uma vida nova. Essa mensagem, ela fala das tuas falhas, ela fala dos meus erros, e ela fala dos nossos pecados, ela revela a nossa vida passada, vida esta que muitas vezes nós nos envergonhamos. Mas sabe o que é de mais extraordinário ainda em Jesus? Quando Ele escancara as nossas falhas, quando Ele mostra os nossos erros, quando Ele leva à tona os nossos pecados, Ele não faz isso para jogar na tua cara, Ele não faz isso para dizer: olha, você é pecador e é por isso que você precisa de mim, e você é a pior raça de todo mundo. Ele não faz isso para te humilhar, mas quando Ele levanta, e este é o maravilhoso segredo do Evangelho de Jesus, Ele entende a natureza humana, Ele expõe sim as tuas falhas, Ele expõe sim os teus erros, Ele expõe os meus pecados, mas Ele faz isso porque a intenção de Jesus é nos ajudar, a intenção de Jesus é mostrar
que as nossas fraquezas podem ser fortalecidas, podem ser revigoradas. E sabe por que que os cristãos convertidos, verdadeiramente, eles não têm vergonha de anunciar que eles eram pecadores e que eles falharam no pecado no seu passado? Porque eles sabem que a mensagem salvadora de Cristo Jesus chegou até eles e sabe que o grande Salvador já os vivificou, os reconciliou, os redimiu, os regenerou, os restaurou e trouxe novamente a presença de Jesus. E os seus pecados não são mais levados em conta, as suas falhas não são mais pesadas na balança, e ele está totalmente redimido, porque ele foi encontrado pelo maravilhoso Senhor Jesus. Queridos, você precisa pregar a Jesus. Você precisa testemunhar a Jesus. Mas você precisa reconhecer que Jesus é o único Salvador. Você tem feito isso? Se você ainda não teve o encontro com Jesus, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, corra ainda aos braços dele que ainda há tempo. Você, quando se encontrar com Deus, você não tem como se justificar pelos seus próprios meios. E quem será o nosso justificador será Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você reconheça que Ele é o único caminho que te leva a Deus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, Ele te dá a oportunidade hoje de você se voltar a Ele, de você se reconciliar com Ele e de você ser trazido novamente à imagem e à semelhança dEle. Você tem a possibilidade de, nesta noite, ser trazido novamente à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Você tem a oportunidade, se você já teve um encontro com Jesus, de falar às pessoas quem você era antes e quem você é agora. Você, querido, você, querida, que já teve um encontro com Jesus, em primeiro lugar, não se esqueça, pregue a Jesus. Em segundo lugar, testemunhe a Jesus. Mas em terceiro lugar, reconheça que somente Jesus é o Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Queridos, nós vamos agora ouvir mais uma canção e logo em seguida eu retorno fazendo a oração final e impetrando a bênção.
Essa é a frase que todos nós falamos aqui e falaremos lá no céu. Digno é o Senhor dos exércitos, digno é o Cordeiro que morreu, que foi morto pelos nossos pecados, mas que a morte não o deteve, que ressuscitou. Obrigado, querida irmã Laís Nascimento e amiga, pela tua preciosa participação conosco. Que Deus abençoe você, a irmã Nilva, o seu Daniel e toda a tua família. Nós agora vamos orar e logo em seguida eu impetrarei a bênção. Senhor, digno é o Cordeiro de Deus. Nós damos a Ti, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda a honra e todo o domínio. Senhor, que nós possamos lembrar desta mensagem, ó Deus. Que nós possamos lembrar que quando nós encontramos contigo, nós precisamos pregar a Jesus, precisamos testemunhar a Jesus e também precisamos lembrar que Jesus é o único Salvador. Senhor, obrigado pelos cultos que nós tivemos nesse dia de domingo. Abençoa o teu povo, Senhor, durante essa semana. Senhor, nós te pedimos mais uma vez pela nação do Brasil e por todas as nações, ó Deus, que têm sido acometidas pela Covid-19. Senhor, nós não perdemos a esperança, porque nós estamos a nossa esperança alicerçada em Ti. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está com as rédeas de toda a situação em Tuas poderosas mãos, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, e o Senhor está nos mais altos céus, e o Senhor é um Deus tão grande que faz do céu o Teu trono e da terra o estrado dos Teus pés. Mostre, Senhor Deus, ao Teu povo que o Senhor está efetivamente controlando todas as coisas, que nós não nos desesperemos, que nós não nos desesperancemos, que nós não fiquemos ansiosos, mas que nós nos alicercemos em Ti, na Tua palavra, na força do Teu poder, e que nós nos apeguemos com o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, que nos dá força, que nos orienta, que nos conduz e que nos consola. Nós damos ao nosso Deus todo louvor, ao maravilhoso Senhor Jesus toda a glória e ao divino Espírito Santo toda a honra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos sem fim. E que o maravilhoso, infinito, grande, eterno, insondável, inabalável, inarredável amor de Deus, que a graça de nosso soberano Senhor, Salvador, justo, eterno, único, santo, Senhor Jesus, o Cristo, e a divina comunhão e consolação do maravilhoso Espírito Santo seja sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que doce você me